Boa tarde, nós somos estudantes de letras da UEMA. Eu me chamo Isa Laundé. Essa é a entrevista para a disciplina de Sociolinguística, mais especificamente no eixo da Sociolinguística Educacional. Eu me chamo Maria Beatriz. Essa entrevista ela tem como foco descrever um pouco da experiência do professor Rafael Botelho com o ensino de português brasileiro na educação básica. Então, professor Rafael, muito obrigada por estar aqui. Gostaria que você se apresentasse brevemente para o nosso público. Certo. Gente, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês, poder participar dessa temática, né, por meio de uma entrevista e compartilhar com vocês um pouco da minha experiência. Como já foi apresentado, meu nome é Rafael, sou graduado em Letras, também tenho mestrado em Letras pela Universidade Federal do Maranhão e sou atualmente professor de língua portuguesa nos anos finais, pelo município de São Luís. Então, Rafael, nossa primeira pergunta é sobre a perspectiva do ensino de língua portuguesa ou português brasileiro atualmente nos anos finais da educação básica brasileira. Então, como que você vê esse ensino? Eu tenho a impressão de que o ensino de língua portuguesa brasileiro teve um avanço no sentido de acolhimento da realidade dos nossos alunos. E isso a gente pode observar tanto nas orientações dos documentos que regem o ensino, como também o próprio material didático. Mas eu acho que também a própria postura do professor em sala de aula, porque muitas das vezes a gente também não tem um material que dê esse suporte para essa perspectiva mais acolhedora. Mas eu percebo que o ensino de língua portuguesa tem caminhado para isso. Então, Rafael, aproveitando essa ideia, né, de que a língua portuguesa, o português brasileiro, ele está passando por um ensino mais acolhedor, de que forma você vê uma conexão com a sociolinguística nesse aspecto? Bom, para responder isso, eu vou pensar muito na minha própria realidade em sala de aula. Eu sou um professor de zona rural, eu lido com alunos que têm uma realidade, que é uma realidade completamente diferente dos nossos alunos que a gente tem na zona urbana de São Luís. E se você trata a língua apenas sob uma perspectiva do padrão, da norma padrão, das regras de uma gramática tradicional, você afasta aquele aluno. Aquele aluno que já tem muita carência em termos de gramática, né? Então, penso que esse acolhimento se dá quando você traz de fora o que o aluno traz para dentro da escola. Os pais desenvolvem muitas atividades de pesca, né? E são pais que nunca tiveram oportunidade de estudar. E isso reflete nos alunos que chegam na escola. Então, você tem que ter esse olhar de reconhecer que essa é uma realidade e tentar trabalhar essa língua viva de fora com o padrão que você precisa fazer esse aluno alcançar dentro de sala de aula. Então, meu acolhimento que eu penso é nesse sentido, de você ter essa visão mais humana, mesmo ensinando gramática. Então, Rafael, de que forma que você observa na sua prática docente essa pluralidade linguística brasileira, as diferentes variedades do português brasileiro? Acho que há duas formas bem práticas de observarmos essas realidades. Em atividades que envolvem oralidade e atividades que envolvem escrita. E não estou falando de atividades de fazer, por exemplo, uma análise sintática, estou falando mesmo de uma produção textual. Acho que o melhor momento de você observar essas variações é pedindo para que os alunos apresentem algum trabalho, façam alguma redação, e aí você vai ali construindo com eles essa ponte entre o que eles têm e o que eles precisam ter. Você poderia citar algum exemplo em que esse preconceito linguístico apareceu na escola onde você trabalha, nas suas aulas, no meio dos alunos? E se você fez alguma intervenção sobre isso? Certo. O preconceito linguístico, percebo que existe inclusive entre os próprios alunos. Infelizmente, a gente lida com uma realidade em que os próprios alunos fazem piadas com a maneira como os seus colegas se expressam. E um exemplo que eu posso citar e que me marcou muito foi numa aula durante o sexto ano em que eu estava trabalhando a classificação dos substantivos e eu fiz uma dinâmica ali com eles que era sobre a dedônia dos substantivos, né? Eles tinham que acertar e tinham que ir ao quadro e escrever a palavra. E uma aluna, que depois eu fiquei sabendo que os pais trabalham com pesca, e por isso me tocou muito, né, esse caso, essa situação. Ela pegou e foi ao quadro e foi escrever peixe, quando foi a letra P. Ela falou logo assim, essa eu sei, comida. E ela escreveu peixe sem o I, da forma como nós costumamos pronunciar, principalmente aqui em São Luís. É quase como igual a caixa, em vez de caixa, né? E como os colegas começaram a fazer muita piada com ela, percebi que ela se sentiu mal e não foi só um dia,
eu fiquei pensando assim, o que é que eu posso fazer para que eles entendam que isso é um preconceito linguístico e que na pronúncia eles mesmos pronunciam a palavra peixe, peixe como peixe. Então eu propus trabalhar a reportagem, um gênero textual, e fiz uma atividade em grupo em que eles tinham que entrevistar os colegas a partir de coisas que eles gostavam, que o irmão, o pai, a mãe gostavam de fazer, né? E aí veio uma porção de coisas, eles montaram todo o roteiro de entrevista e eles tinham que transcrever, fazer a transcrição disso daí. Resultado é que depois eu mostrei para eles, olha, agora a gente tem que deixar uma linguagem formal, vamos trabalhar isso daí, vamos ver as palavras, procurem no dicionário como é que se escreve a palavra tal. E aí depois que a gente tinha tudo preparado, eu coloquei alguns exemplos e mostrei, ó, estão vendo? Tanto de desvio aqui que a gente tem. Então, não é só a colega que comete o peixe. A gente tem aqui também outros colegas, a gente tem o próprio professor que na hora de pronunciar, pronuncia peixe também. Então, foi uma forma que eu encontrei de intervir nessa atitude de preconceito, que a gente sabia que era um preconceito linguístico. Que se não houver esse tipo de conscientização, isso vai ser levado para a vida toda. A doutora em Linguística Estela Maris Bortoni Ricardo afirma em seu livro Sociolinguística Educacional: a sociedade brasileira dá muita ênfase à questão de erros gramaticais. Da perspectiva sociolinguística, o erro gramatical é tão somente uma inadequação da forma utilizada às expectativas do ouvinte. Na língua escrita, o chamado erro representa a transgressão de um código convencionado e prescrito pela ortografia. Convém observar que a ortografia é um processo convencional, isto é, ao longo de um período, um grupo de estudiosos propõe uma convenção entre os sons, fonemas da língua que usam e a sua representação ortográfica, grafemas. É de se esperar que existam diferentes realizações fonéticas para uma mesma unidade fonológica, no mesmo contexto, dentro de uma mesma comunidade, como é o caso dos alofones peixe e peixe. É isso, né? Eu gostaria de agradecer muito as suas contribuições, trouxe reflexões bastante pertinentes, né? A sua participação foi valiosa na nossa entrevista e eu acho que, nesse sentido, a gente pode pensar que a sociolinguística, ela tem uma importância na formação do futuro docente, né? Com certeza. Eu acho que, para minha formação, ela foi extremamente importante para a minha prática docente de hoje. A minha visão, como eu falei aqui em algumas respostas que eu dei, a minha visão humana mesmo e na forma como eu até elaboro meus planejamentos, minhas atividades, isso tem um reflexo na prática.